Irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Um prazer poder estar voltando a falar com todos vocês. E nesse instante nós vamos começar a nossa meditação da Palavra de Deus para terminar com um momento de oração, ok? Então nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus para você, para sua família, para o mundo, para a nossa pátria. Nós temos que ter a convicção de que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, não é? Se Deus não construir a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando e agradecemos ao Senhor porque nós temos a convicção de que nós buscamos um Deus verdadeiro. E neste momento, Senhor Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor por este mundo, eu peço ao Senhor pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelo povo brasileiro, que o Senhor nos guarde em paz, ó Deus, e nos faça prosperar na Tua paz. Peço-te, ó Pai, por todas as igrejas, por todos os pastores, por todos os missionários. Esteja guardando o Teu povo e que breve, Senhor, pela Tua boa mão, possamos a voltar nos reunir. Perdoa-nos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o assunto 3 sinais de uma fé viva. Para isso, eu gostaria de ler os 10 primeiros versículos do Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago de lodo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho, de refletir. O Salmo nos oferece, assim, muito material, mas eu quero destacar pelo menos 3 coisas que o salmista fala nestes versículos. 3 sinais de uma fé viva. Você sabia que a fé é viva? Que a fé tem que ser viva? Fé é algo vivo, ela é substancial, ela é demonstrada através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. E a gente vê esse tipo de comportamento na declaração do salmista. Eu diria que a primeira atitude que leva a pessoa a ter uma fé viva é ela clamar. Diante da dificuldade ou das dificuldades da vida, ela sabe que ela não está sozinha. Então ela clama para o Deus que ela confia. No nosso caso,
nós clamamos para o nosso Deus. No caso do salmista, ele clamava para o nosso Deus. Vemos ele dizendo assim: esperei pelo Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então, ele tinha uma esperança. A fé viva mostra que nós temos uma esperança, que nós podemos esperar que Deus venha em nosso socorro. Nós vemos também no Salmo o clamor do pecador por compaixão. Por exemplo, no Salmo 51, o salmista disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lá no Evangelho de Lucas 18, 13, nós vemos o publicano diante do fariseu, o publicano dizendo assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A fé viva leva o pecador a clamar por compaixão. Nós vemos o clamor do discípulo em perigo. Lá em Mateus 8, 25, nós vemos os discípulos dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Nós vemos o clamor do necessitado, segue a salvação. Lá em Mateus 15, 22, nós vemos a cananeia dizendo assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 25 do capítulo 15, ela adorou-o dizendo: Senhor, socorre-me. No versículo 28, Jesus reconheceu a sua fé viva e disse: mulher, grande é a tua fé. Então, a fé viva leva o pecador, o discípulo, a clamar. Uma outra atitude que vemos de uma fé viva é que leva o discípulo a cantar. No versículo 13 ele disse assim: Ele quem? Deus, colocou um novo cântico na minha boca. Quem é o cantor? O salvo. Ele fica extasiado diante daquilo que Deus fez ou que Deus faz na sua vida e começa a cantar. Mas o que ele começa a cantar? Qualquer cântico? Não. Ele canta um novo cântico. No versículo, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, a fé leva o discípulo a cantar, o salvo a cantar. E ele canta um novo cântico. Não é qualquer cântico, é um novo cântico de adoração, de exaltação, de engrandecimento a Deus. Ele não se contém diante da magnitude, da grandeza, da misericórdia, da bondade de Deus. Mas também tem uma terceira atitude. O Salmo é rico, mas eu quero destacar essas três. Ele fala e testemunha. Lá nos versículos 3 a 5, primeiro ele fala do seu andar. Através do seu andar, do seu comportamento, as pessoas verão que ele é diferente. O crente em Cristo, ele age diferente. Se ele não agir diferente do mundo, não há razão de ser. O seu temor a Deus, a sua devoção a Deus, o seu estar maravilhado com Deus, leva-o a andar diferente. Nós vemos, por exemplo, Ló, lá em Sodoma, antes da cidade ser destruída, as pessoas odiavam ele. E elas manifestaram isto quando os anjos vieram buscá-lo antes da destruição.
não é? Porque a própria palavra diz que ele não se conformava com o comportamento pecaminoso da cidade. Então, o salvo por Cristo, o discípulo, ele fala, ele testemunha, não só com a sua boca, mas com o seu andar. Também ele testemunha as incontáveis maravilhas feitas por Deus. Ele testemunha. Eu tenho conversado nessa época com pessoas que tiveram, infelizmente, essa peste, essa praga chamada corona, não é? Coronavírus. E aqueles que têm se salvado, e eles ficam emocionados e dizem para mim, pastor, eu não tenho dúvidas que Deus me salvou. Eu não tenho dúvidas que Deus me tirou da porta da morte. As pessoas veem a boa mão de Deus agindo diretamente e depois de salvo da morte física, elas não se contêm e testemunham. Mas eu quero dizer para você que Deus não só nos salva da morte física, Deus nos salva da morte espiritual. Deus nos salva da morte eterna em Cristo. E se você que está me assistindo ainda não entregou sua vida a Jesus, as portas ainda estão abertas. Arrependa-se de seus pecados e deixe a boa mão de Deus te alcançar. Deixe Jesus te salvar. Ele fala e testemunha. Depois a sua língua glorifica diante da congregação. Versículos 9 e 10. Então, eu gostaria que você refletisse nesse instante sobre esses 3 sinais de uma fé viva. Você, em suas dificuldades, você lembra-se de Deus e clama para Deus? Nós vemos as pessoas que não temem a Deus, elas clamam para os seus deuses, mas deuses com D minúsculo. O nosso Deus é único, é o Senhor Jeová, é o grande eu sou. Nós temos para quem recorrer. Depois que você recebe a sua bênção, depois que você fica encantado quando vê o que Deus faz, você canta louvores a Ele? Um novo cântico. É um novo cântico. É um cântico exaltando a grandeza de Deus, não a grandeza do homem. Hoje nós vemos os cânticos voltados para a grandeza do homem, para o alto merecimento. Não, não é esse cântico. É um cântico de agradecimento a Deus. É um cântico de encanto pela grandeza de Deus. E você fala e testemunha, o seu andar é diferente. O salmista fala que o andar dele é diferente, o seu andar testemunha, o seu falar testemunha e o seu cantar testemunha. Querido irmão, querido amigo, é preciso fazermos sempre esta autoavaliação. Eu demonstro através da minha vida sinais de uma fé viva. A fé não pode ser morta. A fé tem que ser uma fé viva. Uma fé de andar com Jesus, caminhar com Jesus, cantar para a glória de Jesus e testemunhar de Jesus. E se você ainda não tem essa experiência com este Deus, tal qual o salmista, você pode ter, porque Deus em Jesus Cristo está de braços abertos para recebê-lo, para perdoar os seus pecados, para te dar uma nova vida, para te dar um recomeço, para te dar vida eterna. Que tal almejar por esta fé viva e praticar esta fé viva? Irmão, você que está me assistindo neste momento, agora compartilhe as bênçãos com seus familiares. Se você estiver sozinho, ajoelhe-se aí e peça a Deus que coloque esta fé viva no seu coração. Se você já tem esta fé,
como os discípulos, peça a Deus que acrescente mais fé. E qualquer problema que você tenha, coloque nas mãos do Senhor. Irmãos, use este momento para orar, para estar em comunhão com Deus e para praticar essa fé. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude nesta caminhada. Amém.